Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Distribuídos. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre sincronização entre threads, vamos falar de condição de corrida, região crítica, cadeados ou locks e o algoritmo de Peterson, que vai ser uma implementação adequada de locks. Então vamos resgatar um pouquinho aquela ideia de threads da aula passada, que são várias linhas de execução dentro de um mesmo processo. Então a pergunta é o que as threads compartilham, né, quando elas estão executando dentro do mesmo processo. E a resposta é todo o espaço de endereçamento. Tudo que for endereçável pelo processo vai ser endereçável pelas threads. Afinal de contas, elas são linhas de execução dentro desse mesmo espaço de endereçamento. Então, o código, as variáveis estáticas, as variáveis globais, as variáveis dinâmicas que estão alocadas no heap, e tudo isso é compartilhado entre as threads. Será que tem algo que não é compartilhado? E a resposta é sim. O que não é compartilhado são as coisas locais às threads. Por exemplo, as chamadas de função que cada thread faz vão estar em pilhas de execução diferentes. Nesse nosso exemplo aqui, nós temos 3 threads em execução. Cada thread está executando uma instrução diferente do programa e essas três threads têm suas respectivas pilhas. E por causa disso, as variáveis locais, né, as variáveis que são declaradas dentro da função, também não são compartilhadas, também são de cada thread. Então, cada thread vai ter as suas variáveis locais, independente das variáveis locais das outras threads. E ainda bem que é assim, porque senão programar com threads seria uma coisa praticamente impossível. Então, um problema fundamental é lidar com as threads que vão ler e escrever em variáveis compartilhadas. Por exemplo, variáveis que estão no heap ou variáveis globais, elas vão poder ser lidas e escritas pelas threads. Então, como é que eu projeto um código face a essa funcionalidade? É claro que é muito bom poder ler e escrever nas mesmas variáveis, mas, por um outro lado, a gente quer evitar algum tipo de problema. E a resposta para fazer isso é mecanismos de controle de acesso a recursos compartilhados. Esses mecanismos têm vários nomes e vários mecanismos, a gente vai ver alguns aqui na disciplina. Lock, mutex, semáforos, monitores, são todos mecanismos de controle de acesso a recursos, no caso aqui memória, né, compartilhada. Então eu preciso coordenar o padrão de acesso a esses recursos compartilhados e o nome disso na computação é sincronização. Sincronização é o nome que a gente dá a essa coordenação entre, no caso aqui, threads, né, tentando compartilhar algum recurso, no nosso caso aqui, variáveis do meu processo. Então são mecanismos de sincronização. É necessário porque threads vão cooperar, né, para construir alguma funcionalidade para esse meu programa. Por exemplo, elas podem compartilhar recursos ou podem coordenar as suas ações, vão precisar sincronizar para coordenar as suas ações. E, além disso, eu vou precisar de sincronização para garantir corretude, para a execução ser da maneira que a gente quer que seja. É importante lembrar que a execução das threads é algo arbitrário. O sistema operacional é que escolhe quando cada thread vai ser escalonada. Isso não está a priori sob controle do programador. Então é importante ter isso em mente para garantir a corretude da execução do programa com as suas múltiplas threads. Essa cooperação tem que ser feita de maneira explícita, essa sincronização, né, para conseguir domar a execução das threads, para elas não fazerem, atrapalharem, não fazerem algo errado no processo, no programa. Bom, também tudo que eu vou falar aqui se aplica no contexto de processos que compartilham memória ou que compartilham arquivos. Então, sincronização é uma técnica, o nome dessa técnica mais amplo. A gente vai discutir no contexto de threads, mas poderiam ser processos com memória compartilhada ou processos compartilhando alguns arquivos, ok? Os mecanismos são exatamente os mesmos. Bom, vamos começar com um exemplo clássico do problema que a gente vai ter que enfrentar
quando várias threads estão trabalhando ao mesmo tempo. Considere um programa, um servidor multithreaded que gerencia contas bancárias. E nesse servidor, como a gente viu aqui na aula passada, cada thread vai atender um cliente ou um acesso. Imagina se eu tenho, por exemplo, um online banking, então cada acesso vai ser atendido por uma thread desse meu sistema. Considere uma seguinte função dentro desse código, desse programa, uma função que faz retirada de um certo valor de uma certa conta. Então recebe conta e valor como parâmetro, ele resgata o saldo, usando essa função getSaldo, subtrai do saldo o valor, dá um putSaldo, ou seja, escreve um novo saldo e retorna o saldo. Então essa função retira esse valor dessa conta. Agora considere o seguinte cenário, você e sua mãe têm uma conta conjunta, ok? E o saldo dessa conta é R$1.000, e vocês dois vão simultaneamente, cada um com um cartão, cada um num caixa eletrônico, e fazem uma retirada de R$100. E você meio que combina com a sua mãe para tentar fazer essas duas retiradas o mais próximo possível uma da outra. Então, e aí o que pode acontecer? Bom, cada acesso vai ser atendido por uma thread diferente no servidor. A cor aqui está ilustrando, né, a thread que está atendendo a sua retirada e a retirada da sua mãe. Então, azul é a execução de uma thread e amarelo é a execução de uma outra thread. Okay? E a pergunta é o que pode acontecer. As duas threads vão ser executadas, né, simultaneamente nesse meu servidor, e quais são os possíveis resultados? Tá? E aí, para você tentar entender isso, pense num escalonamento preemptivo, né, onde uma thread roda um pouco e a outra thread pode então ser interrompida e a segunda thread pode rodar e a segunda é interrompida e a primeira volta, ok? Ou pensa numa arquitetura, uma CPU com vários cores, onde trechos de threads podem ser rodados, uma um pouco, outra outro pouco e por aí vai. Muito bom. Então vamos ver o que pode acontecer quando eu tenho algum tipo de escalonamento que alterna entre as threads. Então aqui, essa seta para baixo é a sequência de execução na CPU, é o tempo, a passagem de tempo. E aí a thread amarela, a sua, né, roda um pouco, dá um getSaldo, subtrai do saldo um certo valor, e aí nesse momento uma outra thread, a thread da sua mãe, é colocada para rodar. Então ela vai dar um getSaldo, né, e vai subtrair do saldo e vai dar um putSaldo. Depois a sua thread volta e termina, né, fazendo o putSaldo, retornando o saldo, e repare que a thread azul então termina aqui retornando o saldo. E o que aconteceu nesse caso? Bom, o que aconteceu foi que eu tive troca de contexto, né, na execução dessas threads, e no final do dia você e sua mãe sacaram R$100 e o saldo, que era 1.000, ficou 900. Claro que você e sua mãe estão muito felizes, mas, né, o dono do banco não está nem um pouco feliz, porque ele acabou de perder R$100 por um problema aqui de concorrência entre as threads. Então, repara que o que acontece, né, é que você tem um getSaldo da thread amarela e depois um outro getSaldo da thread azul antes do putSaldo da thread amarela. Então, repara que os dois saldos vêm como 1.000, então eu subtraio 100 e na hora de escrever, os dois putSaldos vão escrever 900. Muito bom. Então, isso é o que a gente chama de uma race condition, tá? Uma condição de corrida. Tá? E é uma situação onde eu tenho um resultado que depende da sequência de eventos. E isso vai ser um bug, né? Um problema, quando o resultado é indesejável. Nem toda condição de corrida é um problema, ok? É só um problema quando o resultado é algo que a gente não quer, como nesse exemplo que eu acabei de mostrar. Tá? Essa condição de corrida é muito frequente em software e em hardware quando há paralelismo, quando há coisas acontecendo ao mesmo tempo. E ele precisa ser explicitamente atacado. Você não pode deixar a condição de corrida se resolver por si só, porque isso pode dar um resultado que você não queira, como nesse caso anterior. Então, uma pergunta central para trabalhar com coisas concorrentes é como que a gente vai resolver uma condição de corrida, como é que a gente resolve esses problemas. Tá? E a resposta para isso é utilizando exclusão mútua. É uma abstração, um conceito que é usado para resolver, para domar condições de corrida. Então, exclusão mútua significa evitar a concorrência, como o nome já diz, né? Exclusão mútua.
eu só vou poder executar uma thread de cada vez quando eu construo exclusão mútua. E essa exclusão mútua vai acontecer num trecho de código chamado de região crítica. A região crítica vai ser parte do código que tem que ser executada com exclusão mútua. Então, isso significa que somente uma thread pode estar dentro da região crítica. Se outras threads quiserem entrar na região crítica, elas vão ter que esperar até a thread que está lá dentro sair. Quando essa thread sai da região crítica, então uma outra thread que estava esperando pode entrar. Quem define essa região crítica é o programador, é a gente. Okay? Então, no nosso exemplo da função retirada, a região crítica seriam essas três linhas aí, né? O getSaldo, a subtração do saldo do valor que eu estou sacando e o putSaldo. Essas três coisas eu gostaria de que elas fossem executadas de maneira exclusiva. Então, vou definir uma região crítica que tem essas três, digamos, linhas aqui do meu código. Bom, antes disso, vamos falar sobre demandas da região crítica. Claro que uma região crítica tem que garantir exclusão mútua, é isso que a gente quer, é isso que a gente mais quer dela. Então, o que significa exclusão mútua? Se uma thread, qualquer que seja, estiver dentro da região crítica, nenhuma outra thread pode estar lá dentro. Okay? Então, eu só posso ter uma thread em execução dentro de cada região crítica. Eu também gostaria de ter progresso, okay? dessa minha região crítica. O que significa isso? Tá? Progresso significa se uma thread T não estiver na região crítica, ela está fazendo alguma outra coisa, essa thread não pode impedir uma outra thread S de entrar na região crítica. Espera limitada significa que se uma thread está aguardando para entrar na região crítica, então ela eventualmente entra. Ela não pode ficar aguardando para sempre, seria muito ruim, isso se chama starvation, né? Quando uma thread ou um processo fica aguardando para sempre numa condição que nunca acontece. E por último, eu gostaria que a minha região crítica não precisasse de demandar nada do sistema específico. Ela deve ser independente, né, do meu hardware ou do meu número de threads e etc. Então, são requisitos na construção desse mecanismo de região crítica. Então, dado esses requisitos, como é que a gente implementa isso? Como é que a gente constrói código que vai construir, que vai oferecer essa abstração de região crítica e atender essas 4 demandas que a gente colocou aqui, né? Muito bom. Então vamos ver uma tentativa de fazer isso utilizando locks. Locks, né, quer dizer cadeado em inglês, e é exatamente isso que está pensando. Eu vou colocar um cadeado, uma thread vai entrar na região crítica, vai fechar a porta, e quando ela sai da região crítica, ela abre a porta, deixando a porta aberta para a próxima thread. Quando uma thread chega e vê a porta fechada, ela fica esperando até a porta ser aberta para poder entrar na região crítica. Então, locks, cadeados, é uma forma muito simples de construir uma região crítica. E ela funciona com 2 primitivas. O lock, na verdade, é um objeto, uma variável na memória do computador, na memória do processo, compartilhado entre todas as threads. E aí eu vou ter 2 chamadas, acquire e release. A acquire eu chamo antes de entrar na região crítica e a release eu chamo quando eu saio da região crítica. Então repara que cada thread vai fazer esse par de chamadas acquire e release para entrar e sair da região crítica. Entre o acquire e o release, a thread tem o lock, então significa que ela está dentro da região crítica e mais nenhuma outra thread vai estar lá. Então uma thread que dá um acquire, ela vai ser bloqueada se tiver uma outra thread que dê um acquire antes de dar um release. Ou seja, se tem uma thread dentro da região crítica e uma thread da acquire, essa thread ela tem que ficar impedida de continuar a execução dela. Muito bom. Então tem aqui o nosso exemplo, usando locks, criando a nossa região crítica. Então repara que eu dou um acquire lock, pego esse cadeado para entrar na minha região crítica e depois quando eu saio eu dou o release lock. Okay? Então vamos ver a execução daquele nosso código com 2 threads, nesse caso que eu tenho o locks aqui. Então a thread amarela roda, ela dá o acquire nesse lock, e como não tem nenhuma thread dentro da região crítica, ela entra na região crítica, faz essas 2 operações,
Nesse momento, a outra thread é colocada para rodar, ela roda, dá o acquire, só que nesse momento, quando ela dá esse acquire, ela não consegue ir para frente, ela é parada aqui. Por quê? Bom, porque a thread amarela está dentro da região crítica. Então, nesse exato momento, ela tem que sair da execução e a thread amarela é colocada para rodar. Então, ela dá o put saldo, dá o release lock e retorna, e nesse momento, então, a thread azul pode passar do acquire, porque a thread amarela deu release, então ela entra na região crítica, faz o que tem que fazer e dá o release lock. Ok? E aí, nesse caso aqui, você vai ver que o resultado é o esperado, que é o seguinte, né? Você sacou R$100, a sua mãe sacou R$100 e o saldo no final ficou em 800. Bom, o que acontece no acquire da thread azul é que ela fica parada, né? Ela fica impossibilitada de ir adiante, porque a thread amarela estava dentro da região crítica. Uma boa pergunta, o que acontece se uma terceira thread, né, o seu primo, faz uma retirada dessa mesma conta? Bom, essa terceira thread, ela poderia chegar e dar um acquire, e se tiver uma thread lá dentro, ela vai ficar também bloqueada nesse acquire. Então não tem problema nenhum eu ter várias threads aqui. Muito bom. Agora a pergunta é como é que eu implemento esse acquire e esse release, né? Então, não só a gente quer usar esse mecanismo, mas saber como que eles podem ser construídos. Então, uma primeira ideia aqui, né, é o seguinte: eu defino uma estrutura de dados, lock, ok? Que tem uma variável held, booleano, vale 0 ou 1, inicializo isso em 0. Então, repare que o lock aqui é uma estrutura de dados que tem um booleano dentro. E aí minha função acquire faz o seguinte, né, acquire lock, ela vai fazer a seguinte coisa: while lock held, enquanto isso for verdadeiro, ou seja, enquanto alguém tiver com lock, eu fico fazendo nada. Tá? Esse ponto e vírgula aí significa que esse while não faz nada. Ele testa a condição, lock held, se for verdadeiro, se for 1, ele não faz nada, testa a condição, testa a condição, testa a condição. Então é um loop, basicamente testando essa condição. Quando é que ele sai desse loop? Bom, ele sai desse loop quando a condição for falsa ou quando o lock held for 0. Nesse momento, quando o lock held for 0, ele quebra o while, porque a condição é falsa, e aí então ele dá um lock held igual a 1, coloca aí esse 1 e retorna da função acquire. Então repara que a função, o programa que chamar o acquire vai ficar travado nesse while até que esse lock held seja 0, e aí quando ele for 0 ele vai colocar em 1 e vai retornar. O release, a função release lock, é muito simples. Basicamente, ele bota esse lock held em 0. Afinal de contas, eu estou saindo da região crítica. Muito bom. Então, repare que esse mecanismo que a gente construiu é chamado de busy wait ou spin wait, porque eu fico num loop testando uma condição, okay, até essa condição ser falsa. Tá? Então, repare que eu fico consumindo recursos da CPU. Né? Essa thread vai ficar lá processando, tá? Até a condição ser falsa ou até ela sair da CPU por uma troca de contexto. Okay? Então isso é chamado de spin locks, porque eu fico girando, né, executando sem parar até conseguir entrar na região crítica. Então esse lock aqui é chamado de spin lock, okay? E é bastante importante esse tipo de lock. Beleza. Então a pergunta é se esse mecanismo funciona. Será que a gente implementou o nosso lock de maneira correta? Tudo certo? Vai dar certo essa implementação aqui? Ok? E a resposta é: vamos com calma. Esse mecanismo não vai funcionar. Tá? E para você entender isso, vamos pensar o que vai acontecer se eu tenho duas ou mais threads no spin lock. Então eu tenho uma thread na região crítica, ok? E eu tenho duas ou mais threads naquele while, testando a condição, né, para entrar na região crítica. Então, o que pode acontecer? Bom, o que pode acontecer é uma condição de corrida. Tá? Uma condição de corrida entre as threads que estão esperando para entrar na região crítica. Tá? Então, o que vai acontecer? Imagina que a thread que está na região crítica bota o lock em 0. Quando ela bota o lock em 0, uma das threads que estava rodando vai ver o lock em 0 e vai quebrar o while. Só que antes dessa thread colocar o lock em 1, existe uma troca de contexto.
E aí a outra thread entra em execução e vai ver o lock em 0, porque o lock ainda não foi colocado em 1. Então, ao ver o lock em 0, essa segunda thread que estava esperando vai quebrar o while e vai colocar o lock em 1 e vai entrar na região crítica. E a thread que estava esperando, que teve o seu contexto trocado, quando ela voltar a executar, ela também vai entrar na região crítica. Então, por causa disso, eu vou estar violando, né, a nossa condição, porque eu vou ter duas threads dentro da região crítica. Então é um problema, a gente não quer isso. Então como é que a gente resolve isso? Tá? Então a gente pode considerar aqui acesso alternado. Será que eu alterno as threads, né? Uma vai e a outra vai, uma vai e a outra vai? Porque aí não teria esse problema das duas esperando, né? E aí eu tenho uma condição de corrida entre as duas que estão esperando. Quando eu alterno, eu quebro esse problema de condição de corrida. Então vamos considerar apenas duas threads. Então a ideia aqui é alternar os acessos à região crítica, né? E o lock vai ser usado para indicar de quem é a vez. Tá? Então o meu lock agora é um lock turn, vez, né, em inglês. Então eu vou fazer o seguinte, o meu release eu dou a vez para outra thread e no acquire eu vou fazer o seguinte, enquanto não for a minha vez, eu fico esperando. Tá? Então, while lock turn não for this thread, eu fico esperando. Agora, uma coisa muito importante aqui é que essas variáveis this thread e other thread, essas constantes, né, elas são locais a thread. Então, numa thread, né, elas têm certo valor e na outra thread o valor é trocado, ok? Então, this thread e other thread são variáveis locais a thread. Okay? Isso é muito importante para você conseguir entender esse exemplo. Tá? Então, aparentemente, resolvemos o problema. Tá? Então, de fato, nós eliminamos a condição de corrida, mas criamos um outro problema. E o problema aqui é o seguinte, né? Imagina uma thread que entra na região crítica, ok? Estava na vez dela entrar, ela entrou, ela saiu. Quando ela saiu, ela coloca o turn em other thread, e depois essa mesma thread quer de novo entrar nessa região crítica. Quando ela entrar nessa região crítica e der o acquire, não vai ser a vez dela, ela vai ficar rodando naquele while ali até ser a vez dela. Mas a outra thread não está interessada nessa região crítica, a outra thread está fazendo outra coisa. Okay? Então nós temos aqui um problema, porque eu tenho uma thread querendo entrar na região crítica e nenhuma thread lá dentro. Okay? Violando uma das demandas que a gente queria, né, na nossa região crítica de progresso. Tá? Então isso não é bom. Tá? Não garante progresso essa minha implementação de locks. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos indicar o interesse, porque isso talvez resolva o problema. Né? Então eu continuo com o acesso agora, em vez de... Bom, o problema era que as threads não estavam interessadas em entrar na região crítica. Então vamos pensar agora em usar essa ideia de a thread declara interesse na região crítica e se a outra thread não está interessada, eu entro na região crítica. Então agora o meu lock vai ser um vetor booleano de duas posições e cada posição denota o interesse de cada thread. 0 não interessado, 1 interessado. Então o release é bem simples. O que o release faz? Ele faz lock interest this thread 0. Ele coloca o interesse dessa thread em 0 porque eu acabei de sair da região crítica. Agora o acquire vai fazer o seguinte, o acquire vai colocar o interesse em 1 e vai ficar esperando while lock interest other thread. Então enquanto a outra thread estiver interessada, eu espero. Quando a outra thread não está interessada, eu posso entrar na região crítica. Repara que a outra thread interessada significa que ela está dentro da região crítica, a princípio. E aí quando ela coloca isso em 0, né, quando ela coloca o interesse dela em 0, isso quebra o while. Okay? Então aqui nós temos uma outra tentativa de implementação de locks utilizando interesse. E a pergunta é se isso funciona. Okay? E a gente vai ter problemas aqui. Vamos ver o que acontece com uma condição de corrida entre duas threads que não estão na região crítica. Então eu tenho duas threads que não estão na região crítica e de repente as duas querem entrar na região crítica. O que vai acontecer?
a primeira thread vai colocar o interesse dela em 1, e nesse exato momento, antes dela fazer esse while, a outra thread também coloca o interesse dela em 1. Então as duas vão estar com interesse em 1, e as duas então vão rodar esse while, e as duas então vão ficar presas nesse while, porque uma thread está esperando a outra sair, sendo que ela não entrou, e a outra está esperando essa primeira sair, sendo que ela também não entrou. Então as duas threads vão ficar rodando nos seus respectivos spin locks para sempre, dando origem a um deadlock. Então nossa tentativa de resolver o problema não deu certo. Nada fácil esses locks. Então vamos ver uma maneira de resolver o problema. Tá? Então a ideia aqui é alternar entre as threads quando as duas têm interesse. Se elas não têm interesse, eu posso ir em frente. Então eu misturo as últimas duas ideias para construir um algoritmo que vai de fato funcionar. Esse algoritmo é chamado algoritmo de Peterson, porque Peterson foi o primeiro a propor essa ideia. Então repare que eu estou complicando ainda mais o meu lock. O meu lock agora é um inteiro, né, que diz de quem é a vez, e um vetor que diz o interesse das threads. Tá? Então o release, soltar o lock, continua a mesma coisa. Eu faço lock interest this thread igual a 0, significando que essa thread não está mais interessada. No acquire, essa thread se mostra interessada, né? Eu faço interest this thread igual a 1, ok? E depois eu coloco a vez na outra thread, então eu dou a vez para outra thread e faço o seguinte loop. Enquanto o interest da outra thread for verdadeiro e a vez for da outra thread, eu espero. Repare que as duas condições têm que ser verdadeiras. A outra thread tem que estar interessada e tem que ser a vez da outra thread. Isso significa que a outra thread está dentro da região crítica. Repara que se a outra thread não estiver interessada, esse condição é falsa, né? Porque verdadeiro e falso vai dar falso, então eu consigo entrar na região crítica. Okay? Então repara que eu estou dando vez para outra thread, e se a outra thread não estiver interessada, eu entro na região crítica. Muito bom. Então com isso a gente consegue resolver o problema de construir, né, de implementar esse mecanismo de lock, satisfazendo aquelas condições que a gente queria na nossa região crítica. Okay? Então, finalmente, a gente tem um esquema, um algoritmo que funciona. Bom, essa implementação que eu mostrei do algoritmo de Peterson era para duas threads. Mas você pode pensar numa extensão dele para N threads, onde a vez é passado de uma em uma thread e os interesses, né, um vetor com N threads. Mas um problema é se esse número de threads no meu sistema é uma coisa dinâmica. Okay? Aí é um pouquinho mais complicado estender para esse caso. E um outro problema é que a atribuição de valor aqui precisa ser atômico e sequencial. Tá? Quando a gente faz aquela atribuição de que o meu interesse é igual a 1, isso tem que ser atômico, né? E tem que ser feito de maneira sequencial, para que todas as threads consigam perceber essa mudança no interesse de uma certa thread. E com processadores muito modernos, que permitem execução fora de ordem, essas coisas não são necessariamente garantidas. Tá? Então, pensa você aí um pouquinho sobre duas threads rodando em 2 cores e traz as variáveis para dentro dos cores, né, para os respectivos registradores, para fazer aqueles testes de condição. Tá? O que pode dar errado? Tá? E você vai ver que muita coisa pode dar errado. Como é que eu garanto que essas minhas instruções são atômicas, ok? Bom, uma saída é buscar ajuda com hardware, através de um conjunto de instruções que vai garantir isso, e uma outra saída é desabilitar a troca de contexto, impossibilitando a execução de uma certa thread. A gente vai falar sobre essas duas coisas na próxima aula, para descrever um pouquinho de como resolver esse problema. Então isso é tudo que eu tinha para a aula de hoje. A gente continua um pouco a discussão sobre locks na aula síncrona, e na aula que vem, na aula gravada, a gente discute um pouco essa ideia de instruções atômicas. Até lá!